Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Quero abrir com os irmãos mais uma vez aqui no Salmo 1, ter mais uma palavra de oração, permitindo o Senhor, a gente hoje conclui, né, as considerações aí sobre esse Salmo que encabeça o livro de Salmos. Amém? A gente vai pedir aos irmãos aí, por favor, que se acomodem, que retornem para seus lugares. Aqui também embaixo fica um barulhozinho, porque as crianças estão chegando na sala, tem irmãos bebendo água ainda ou saindo do sanitário, mas que a gente possa se acomodar em nome de Jesus. Amém? Senhor, mais uma vez louvamos o teu nome, porque tudo de bom que desfrutamos nessa manhã e tudo de bom que desfrutamos na nossa vida vem do Senhor. O Senhor é a melhor coisa que nós temos. O Senhor é a pessoa mais maravilhosa da nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. E mais uma vez nos aproximamos de ti em fraqueza, reconhecendo nossas limitações. Limitação de quem fala, limitação de quem ouve, mas louvando mesmo assim ao Senhor, porque é o Senhor quem edifica a tua casa. O Senhor é quem nos prepara para a batalha. O Senhor é quem nos capacita. Bendito seja o teu nome. Pedimos a ti a tua capacitação, a tua unção, a tua direção, em nome de Jesus. Possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Senhor, repreenda também toda a obra do inimigo, todo o levante das trevas, toda a perturbação. Senhor, faça cair por terra em nome de Jesus. Declaramos tua vitória sobre as nossas vidas, sobre esse ambiente. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, o Senhor mesmo nos aquiete na tua presença e o Senhor mesmo nos conduza o nosso coração para ouvir o teu falar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Ali 11h10, né? Deixa eu ver, acho que aquele relógio está um pouquinho, tomara, adiantado. 11h06 é pouca coisa. Então aqui diz assim, irmãos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, essa já é o terceiro domingo que a gente fala sobre o Salmo, com a ajuda do Senhor. Então, já falamos algumas coisas aí para esses 2 domingos atrás, não vamos repeti-las agora. Ou talvez repitamos, mas a gente pretende hoje avançar e concluir esse sentimento. Então, nós falamos que esse Salmo trata do comportamento do crente. Nós vivemos aqui nesse mundo, rodeado de pessoas, nossos irmãos e irmãs, ou pessoas que ainda não vieram à fé, e o Senhor tem um padrão, o Senhor tem um comportamento para o seu povo. Não podemos tratar o povo de Deus igual ao povo que está aí fora. E isso a gente faz questão de repetir. Não se trata de nos achar melhores do que as pessoas que estão aí fora. Nós temos a mesma carne, nós temos a mesma capacidade pecaminosa. Agora, nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa diferença. A diferença entre nós e uma pessoa que está aí fora é Cristo em nós. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu oferto, porque eu penso no próximo. Não, isso aí tudo, tem pessoas aí fora que são assim também. Tem qualidades naturais, humanas. Então, a nossa diferença, inclusive eu me converti na década de 1980, metade da década.
E naquele tempo, eu não sei se hoje ainda é assim, nunca mais eu escutei essa frase, mas naquele tempo se costumava dizer assim, ó, crente não bebe, crente não fuma, crente não mente. Era assim que as pessoas definiam o crente. Mas se você for olhar aí fora, tem gente que não bebe, que não fuma e não mente. Então, não pode ser essa a nossa diferença para as pessoas aí fora. Isso é religião. Agora, se você disser que a nossa diferença é Cristo, Cristo está em nós, Cristo nos libertou, Cristo perdoou nossos pecados, Cristo nos trouxe para a sua presença, Cristo nos deu uma nova vida, aí tem diferença. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí, beleza, essa é a diferença. Porque eu sempre fui uma pessoa educada. Tem gente que é assim. Minha mãe me ensinou a tratar bem os outros. Isso acontece. Mas isso é humano, é qualidade humana. Não é isso que diferencia o crente. Agora, eu tenho Jesus na minha vida. Aí sim. Ezequiel 36, 26. A gente já repetiu aí um bocado de vezes esse versículo. Dar-vos-ei um coração novo. É isso que acontece quando a gente se converteu. Coração novo. O meu coração antigo estava distante de Deus. Agora Ele me deu um coração que se aproxima dEle, que ama Ele, que quer Ele. Isso é a diferença. Só que nós vivemos aqui, você tem um Salmo primeiro que indica que nós temos um comportamento que é próprio do povo de Deus. É feio quando você encontra um crente que ele não se separa do comportamento do mundo. Você olha para o mundo e olha para ele, é a mesma coisa. É feio isso. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para uma vida santa. E santo, nós aprendemos talvez errado esse conceito de santo. Santo é separado. Eu e você somos santos. É o que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia diz duas coisas sobre nós. Primeiro, que nós somos santos, porque Deus já nos vê santos. E outra, porque Deus nos separou desse mundo, santos. Agora, também diz que nós estamos sendo santificados. Então, santo é uma posição e santificado é um processo. Estamos sendo santificados. Aqueles maus costumes, aquelas coisas que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, Ele está mudando. Ele está transformando. Amém? E o primeiro versículo é isso do Salmo. Mas no segundo em diante, para a gente poder concluir, diz assim: antes, ao invés de fazer as coisas que estão no versículo primeiro, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí fala assim, 3: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está vendo? Falamos a semana passada, a gente vai prosseguir aqui. Eu e você, irmãos, irmãs, nós somos árvores que o Senhor plantou. Nós somos essas árvores. 1 Coríntios 3, verso 9. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos a plantação do Senhor aqui nessa terra. A Bíblia algumas vezes menciona isso. Eu e você somos essas árvores. Agora o Salmo está dizendo que essa árvore, ela tem que estar plantada junto às correntes das águas. Ela tem que estar plantada nas margens de um rio. E aí eu quero ler com você capítulo 47 de Ezequiel. Acompanhe comigo, por gentileza. E pode deixar o salmo marcado aí que a gente volta para ele. Capítulo 47 de Ezequiel, verso 1. O Senhor está mostrando a Ezequiel, ao profeta, a restauração que ele vai fazer na sua casa, no seu povo. E aí o capítulo 47
tem algo a nos falar sobre esse assunto que estamos compartilhando. Você pegou aí? 47:1 de Ezequiel. Eu vou ler só para adiantar e você vai acompanhando aí. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãos, sem precisar você e eu prestarmos atenção aos detalhes desse texto, vamos resumir assim: da casa do Senhor saem essas águas maravilhosas. Essas águas fluem do templo, do santuário. Essa corrente de água que vai fertilizar todo o terreno por onde ela passar. E nós sabemos, é bom ler, para a gente poder deixar registrado, Hebreus capítulo 3, vamos ler comigo, exercite aí seus dedos, pulando aí do Antigo Testamento para o Novo. Hebreus capítulo 3 tem um verso que nos interessa, uns versos que nos interessam agora. Hebreus 3:1, está falando aqui de Moisés, de Cristo, é um verso conhecido. Contextualizando, a gente vai até o 6. Diz assim, ó: por isso, santos irmãos, que participais, chamou a gente de quê? Santos irmãos, a Bíblia está me chamando de santo. Agora não é aquele santo para poder acender a vela, para Luciano interceder pela pessoa diante de Deus. Não, esse santo a gente aprendeu errado. Santo é todo aquele que foi separado pelo Senhor desse mundo. Nós somos santos, está chamando aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Vocação é chamado, concorda comigo? Que participais da vocação celestial. Aí prossegue: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Está aqui. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Jesus Cristo é Deus.
E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Está vendo? Moisés, que os judeus tanto consideram, e de fato foi um homem de Deus, mas ele era servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí o 6 faz o contraponto. Cristo, porém, está vendo? Moisés era servo, porém Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, eu e você, não individualmente não, mas nós, os crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós constituímos a casa de Deus. Inclusive o Salmo 1, ele também vai reforçar essa ideia lá nos versículos finais, quando diz assim: os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Eu e você fazemos parte de uma congregação, de uma reunião de salvos. O Salmo também de salvos. O Salmo também está trazendo essa ideia de que, embora aquele andar do versículo 1, aquele andar que a gente não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, é um andar individual. Eu e você devemos agir dessa forma, mas esse andar individual não é para mim, é para eu exercer junto com meus irmãos, é uma congregação de justos. Ou seja, Deus tem para nós um viver individual, sim, mas também um viver coletivo. Não existe crente, eu me converti, agora eu fico em casa. Não, o Senhor nos chamou para um viver em congregação, para um viver no corpo de Cristo. Então é necessário que a gente fale que o Salmo está dizendo, que Ezequiel está dizendo, que existem águas correntes que fluem da casa do Senhor, e essas águas contribuem para o meu fortalecimento, a minha frutificação. Eu, em outras palavras, e você, nós precisamos viver na comunhão da igreja, porque é na comunhão da igreja que essas águas estão correndo. É na comunhão da igreja que essas águas estão fluindo. Você pode não estar vendo, mas quando você está junto com os irmãos, quando você está nas reuniões da igreja, quando você está na conferência, quando você está junto, nem que seja num almoço, mas um almoço que a gente não foi ali só para comer e beber, a gente foi para ter comunhão. Cristo, irmão, está ali, as águas estão fluindo e nós estamos sendo edificados. Então Deus tem esse viver para nós que é coletivo. Quando nós não participamos desse viver em comunhão com os outros irmãos e irmãs, a gente deixa de participar do fluir dessas águas. Esse é um incentivo que o Salmo nos traz à comunhão. Crente sozinho cai, crente sozinho enfraquece. Mas eu não gosto de estar no meio dos irmãos, porque os irmãos me alfinetam, porque os irmãos falam de mim. O irmão ali pergunta porque eu cheguei atrasado na reunião. O irmão pergunta porque eu não fui para o grupo caseiro durante a semana. Irmão, aceite a espetada, aceite a futucada. Aceite a futucada, porque eu e você precisamos ser futucados. São as águas correntes, está fluindo e nós estamos sendo edificados. Mas eu não estou vendo. Não precisa você ver. Quem disse que precisa você ver? Deus está fazendo uma obra. Desde que você nasceu de novo. Nicodemos falou assim: gente, como é que pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Jesus falou assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Desde que você se converteu, a obra que o Senhor está fazendo em você e em mim é obra invisível. Você não está vendo, mas Ele está vendo. E quem está a seu redor está vendo. Às vezes Deus fecha nossos olhos para a gente não ver a nossa transformação, para que a gente não se orgulhe. Mas quem está ao redor está testemunhando. O irmão ali está crescendo. O irmão se converteu ontem, mas está crescendo, está perseverando. É visível o crescimento. Mas por quê? A diferença, irmão, muitas vezes é do provar dessas águas. Por que frutificou? Porque estava na beira do rio. E não é de qualquer água não, águas do Espírito Santo de Deus, que estão fluindo da casa de Deus. Eu preciso estar entre os irmãos, ainda que eu não queira, ainda que eu esteja com dor de cabeça, eu estou sem vontade. Quem disse que a vontade é determinante para eu vir para a reunião, para eu estar com os irmãos? Quem disse? A vontade já ficou lá debaixo dos pés da cruz, irmão. Eu lembro que uma vez nós estávamos lá em casa, a gente morava em outro bairro ainda. Aí um olhou para o outro e eu falei, e não estou com vontade de ir para a reunião hoje. Aí outro falou assim, nem eu, bem assim. Foi algo assim espontâneo. E a gente se arrumando. Quer dizer, naquele momento ali, o que foi que o Senhor me ensinou? Não importa se você está com vontade ou não, você está indo para a reunião, meu amigo. Está lá o Senhor da glória te esperando. Está lá os irmãos te esperando. Nós precisamos estar bebendo dessas águas correntes para poder crescer, para poder frutificar. Essa é a lição, uma das lições que estão aqui nesse salmo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nossa, não é perigoso Deus dizer isso não? Tu está dizendo que tudo quanto eu fizer vai ser bem sucedido. Parece, sabe o que? Eu tenho certeza que você lembrou disso. João capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim, olha a pegadinha de Jesus. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecereis em vós. Aí diz, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Olha, não é perigoso isso não, irmão? Não é perigoso não? Deus diz assim, tudo quanto você pedir eu vou atender. Nossa. Só que aí é a pegadinha de Jesus. Por quê? Pegadinha santa de Jesus. Por quê, irmão? Porque para isso acontecer comigo, eu vou ter que cumprir primeiro o que ele falou antes, permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim. Aí, irmão, quando eu abrir a boca para pedir alguma coisa, o meu pedido vai ser com a vontade dele. Esse pedido ele não tem como deixar de atender, porque na verdade esse pedido ele que colocou em mim para poder abrir a boca e fazer. Então é ele que está trabalhando em mim para eu pedir as coisas de acordo com a vontade dele. É João capítulo 15. Nós somos os ramos dessa videira. Tem que permanecer na videira para poder receber a seiva que corre da videira, receber essa vida. Quando se separa, corta o ramo da videira, bota ali no canto, seca. Não é isso que ele fala? Seca. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos nas reuniões da igreja. Eu falei, e me perdoe, essa eu vou repetir, porque quando tem uma conferência da Páscoa, vai ter, se Deus permitir, 2024, por que a gente se esforça, a gente se empenha para poder dizer, irmão, se inscreva na conferência, vá para a conferência, lá a gente vai ser edificado, vai ouvir uma palavra, vai ter comunhão, é no almoço, a gente está lá um final de semana que você não lembra nem do boleto que vai pagar segunda-feira. Por que o esforço? Porque, irmãos, a gente sabe que nessas ocasiões as águas correntes estão fluindo. Então você vai sair dali edificado. Conferência financeiramente não tem lucro nenhum para nós.
a gente procura saber lá qual é o valor lá do aluguel do local, faz a conta de quanto vai gastar da alimentação, das passagens dos preletores e outros gastos que são necessários, faz a conta, bota tudo num pacote, divide por X vagas, X suítes, Y alojamentos e diz, ó, o preço da suíte é esse e o do alojamento é esse. Não tem lucro, irmão. Pelo contrário, às vezes a igreja bota dinheiro para poder custear o que falta da conferência. Não se trata de lucro financeiro, não, é lucro espiritual. Por que a gente se esforça tanto? E outra, por que às vezes a gente tira... Às vezes o irmão diz assim, mas eu já estou endividado, né, irmão? Ainda vou pagar a conferência, ô Jesus. Mas, irmão, ore. Sabe por quê? Porque é investimento. É um dinheiro bem gasto. E eu só estou dando o exemplo da conferência. Só estou dando esse exemplo. Tem outros. E o Senhor honra. O Senhor honra, o Senhor supre. Por quê? Porque o propósito é o reino de Deus, é a edificação. A gente sabe que essas águas estarão fluindo. Por que eu não frutifico? Por que eu não dou fruto na minha vida cristã? Vamos ver que vida eu estou tendo diante do Senhor. Vamos embora aí. O que é que eu faço durante a semana? Às vezes, até aqui, irmão, quando começa o partir do pão, você percebe que às vezes a reunião demora de pegar, uma dificuldade para sair uma oração, uma dificuldade para sair um hino, uma proclamação, um versículo, silêncio. A começar que quando dá 9 horas, metade da congregação, talvez não esteja aqui, né? A começar do horário de começo da reunião. E quando começa 9 horas, orou, começou, silêncio. Aí, na fraqueza dos fracos, como eu, a gente pergunta assim, Senhor, a gente teve uma semana tão ruim, que hoje nós não temos uma oração de agradecimento para dirigir ao Senhor? Difícil, viu? Difícil. Mas nós precisamos considerar que semana nós tivemos. Eu me reuni, eu estava em comunhão com as Escrituras, eu estava tendo minha leitura diária, estava em comunhão com meus irmãos, ou passei a semana envolvido em tantos assuntos, em tantos outros assuntos, que isso vai refletir aqui quando eu chegar no Partir do Pão. Eu só vou chegar pensando que amanhã vai vencer o boleto, que a conta de luz está atrasada. Mas quando a gente procura se fortalecer no Senhor, quando bebe das águas correntes durante a semana, aí ó, não deixou de ter boleto não deixou de ter preocupação não, mas fica do portão para fora. Quando eu entrei aqui, louvor e adoração àquele que me resgatou dos meus pecados. Mas isso tem a ver, irmão, com a nossa comunhão, com o nosso desfrute. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito durante a semana, não. Mas você vai chegar aqui com uma disposição diferente. Você chegou e você encontrou a casa de Deus. E aliás, bora aproveitar e fazer uma correção. Isso aqui não é a casa de Deus não, né, irmão? Alguns irmãos de nós ainda falam assim, é porque eu irmão, não fui para a igreja essa semana. Eu queria ir para a igreja, mas eu não fui. Não, irmão, você não foi para a igreja, nem você vai. Isso aqui é o local, é o prédio onde a igreja se reúne. Aí, eu faltei à reunião da igreja, beleza, ótimo. Aí, sua linguagem está sendo bíblica. Ô irmão, é importante. Irmão, se você me fizer essa pergunta, mas Luciano, é importante enfatizar isso, eu devolvo. Se essa é a revelação da palavra, então é importante a gente falar como a palavra fala? Eu devolvo. Mas inclusive, às vezes até a nossa linguagem não é bíblica, não é purificada, porque a gente não está bebendo dessas águas correntes. A gente está tendo uma vida religiosa.
mas da casa do Senhor flui esse rio maravilhoso. E nós precisamos, a Bíblia nos incentiva a que nós estejamos constantemente em contato com esse rio. Não quer dizer, irmão, você sabe disso, mas eu preciso repetir. Não quer dizer que eu e você, a gente não desfrute do Senhor na nossa comunhão individual, de jeito nenhum, pelo contrário, é para ter a comunhão individual, é para diariamente a gente manter nossa leitura das Escrituras, nossa oração, diariamente, mas a gente não pode achar que isso é tudo, que isso é suficiente. Às vezes é muito fácil para nós faltar uma reunião da igreja, assim, caiu um pingo do céu, não vou hoje não, espirrei, mas tem a Covid, pergunte a Deus, irmão, não pergunte a mim não, pergunte a Deus se é realmente motivo, se esse é motivo para você faltar à reunião. Pode ser que sim, mas pode ser acomodação, pode ser só uma desculpa para eu ficar em casa. Mas eu estou cansado, levanta a mão quem não tiver. Eu trabalhei muito, então você trabalha mais do que todo mundo. Então você é o supra-sumo do trabalho. Ninguém trabalha mais do que você, ninguém se cansa mais do que você. Eu dormi pouco essa noite, bem-vindo ao clube. Fui dormir, depois que inventaram a Covid aí, negócio de higienizar produto de feira, fui dormir mais de 2 da manhã. Estou aqui porque preciso estar. O corpo diz assim, durma mais um pouquinho. Mas Jesus fala, quero você lá, meu filho, 9 horas. Não, 8:30. É uma escolha. É uma escolha, é um esforço. Vida cristã é perseverança. Quem disse que era tudo fácil? Cristo nunca disse, que teremos, os mais antigos conhecem, né? Da minha geração, uma vida livre de temor. Mas sim prometeu nos dar alegria nos momentos negros de pavor. Tá vendo? Vem trazer. Então é uma escolha, mas as águas vão continuar fluindo. Se você participar, vão fluir. Se você não participar, vai continuar fluindo. Quem aproveitar, aproveita. O Senhor não vai deixar de fluir essas águas correntes. Para quê? Para nossa alimentação, obrigado, para nossa frutificação. Está aqui no Salmo. Vamos voltar para o Salmo para a gente poder avançar mais um pouquinho. Então, irmãos, isso é um incentivo. Deus nos chamou para essa vida coletiva também. É individual, sim, mas não é individualista, onde eu penso só em mim, só na minha santificação. Quando eu estou no meio dos irmãos, eu descubro, uma das coisas que eu descubro é que eu não tenho problema, ou que meu problema é menor do que o de muitos irmãos que estão do meu lado. Então isso é um incentivo para eu tirar o olho do umbigo, para eu tirar o olho só da minha situação, meu trabalho, minha família, minha faculdade, meu blá blá blá. Não. Meu. O irmão ali, ó. Pedir oração aqui pelo irmão que vai fazer uma cirurgia. Senhor, abençoe. Você tira os olhos de você. A igreja, irmãos, foi inventada por Deus. A comunhão dos santos, para que a gente possa provar dessa edificação. A gente vai ser edificado junto. Quando terminar essa vida e lá no céu chegar, já vai ter uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Os que foram antes, seremos edificados juntos. Agora voltar para o Salmo 1. Aí, irmãos, diz assim, 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Nós falamos na semana passada e hoje, permitindo o Senhor, a gente vai concluir falando sobre isso. O que é que acontece? A Bíblia usa essa palavra, os ímpios.
Aqui você tem no Salmo, nós do Senhor e os ímpios. É a congregação dos justos e os ímpios. O que é que acontece? A Bíblia faz essa separação. Nós não podemos unir aquilo que Deus não uniu. Deus enxerga nessa terra o seu povo de maneira separada das outras pessoas. Está aqui na Bíblia. A gente faz questão de dizer que não quer dizer que nós devamos nos achar melhores do que as pessoas aí fora. Há um princípio no Antigo Testamento, no Pentateuco, que o Senhor fala para Israel assim: vocês vão se compadecer do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Mesma coisa para nós. A gente vai se compadecer das pessoas que não têm Cristo ainda, porque nós um dia estivemos na posição delas. Um dia nós também não conhecíamos o Senhor, e a gente estava na cegueira desse mundo, igual as pessoas aí fora. Então não se trata aqui de se achar melhor, de se orgulhar, não. Se trata de reconhecer de que, porque nós estamos em Cristo, nós já fomos perdoados, nós já fomos libertos e estamos em outra esfera. É nesse sentido que tem que ter separação. Às vezes a gente encontra determinados falares, pregações e até hinos aí fora que parecem nivelar. Você não sabe para quem ele está falando, se é para o povo de Deus, se é para as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas tem diferença, tem que ter. Então nós falamos o seguinte: parece que a Bíblia usa uma expressão muito forte quando chama de os ímpios. Os ímpios não são assim. E talvez você e eu, a gente olhe, por exemplo, para aquela nossa mãe que ainda não se converteu, para aquele nosso pai, para meu irmão, para aquele meu vizinho que eu tenho amizade desde criança, a gente cresceu junto, pessoas que eu gosto delas, elas gostam de mim, mas não são crentes. Talvez essa palavra nos choque. Poxa, então eles são ímpios? Veja que o versículo que nós lemos assim, o 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Irmãos, as pessoas que não estão em Cristo, elas são leves, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, é aquela ideia de Eclesiastes. Elas são vaidade, são vacuidade, elas não têm Cristo como centro, elas não têm a palavra na sua vida. Então o que vem delas é vacuidade, não leva para muito lugar, é coisa somente dessa terra, somente humana. Então são pessoas que em essência não têm conteúdo, são como a palha que o vento sopra e a palha dispersa. Por quê? Unicamente porque elas não têm o Senhor na vida. Então de uma pessoa dessa, não é que você vai odiar, não é que você vai tratar mal, mas a gente tem que entender que essas pessoas estão numa esfera e nós em outra. Mesmo que seja seu pai, se for seu pai e sua mãe que não forem crentes ainda, você precisa continuar se submetendo a eles. São seus pais, a autoridade do Senhor sobre sua vida. Mas existe essa diferença de esfera. Lembra quando Jesus falou? Lucas capítulo 12: não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas divisão. Que divisão, Senhor? Porque a partir de agora, numa casa vai estar 5 dividido contra 3 e 3 contra 5. É o pai contra o filho, a filha contra a mãe, nora contra a sogra. É assim. Irmãos, que divisão foi essa que Jesus veio trazer para a terra? A do Evangelho.
A do Evangelho. Quando você recebe o Evangelho na sua vida e seu pai, seu irmão, sua mãe ainda não receberam, estabeleceu-se ali uma divisão espiritual. Então nós precisamos enxergar as pessoas dessa forma. Porque quando você escutar delas uma coisa totalmente fora da palavra, você vai entender, não, eles falam dessa forma porque é o que eles vivem, é o que eles aprendem. Eles não têm o Senhor, não têm a instrução do Espírito Santo na vida deles. E a natureza de todo homem é uma natureza ímpia, distante de Deus. Leia comigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, ali aquele diagnóstico que o Espírito Santo faz através de Paulo. Romanos 3, 9. Diz assim, que se conclui, depois que Paulo fala aí sobre judeus, no capítulo 2, sobre gentios, iniciando aí o capítulo 3, ele pergunta, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí ele vai citar: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui, irmãos, é a tomografia computadorizada, a ressonância magnética que a Bíblia dá da condição espiritual do homem depois da queda. Todos nós, inclusive nós temos essa natureza que foi descrita aqui. É por isso que, o que é que acontece conosco? Nós estamos acostumados a julgar ou ter uma ideia sobre a árvore quando a gente olha os frutos dela. Então você vê ali um abacateiro, você viu o abacate, é um abacateiro. Só que então a gente julga as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Por isso que a gente fala assim: mas fulano não é crente, mas é tão honesto. Eu confio em fulano porque não é crente, mas é uma pessoa de palavra. Irmão, eu não estou dizendo que não seja, pode ser, mas eu só estou dizendo o seguinte: que depois que o homem caiu no Éden, o pecado contaminou o nosso ser. Então nós somos uma árvore produtora de pecado, mesmo que a gente não tenha dado o fruto do pecado, mas a natureza pecaminosa está lá dentro. É por isso que de vez em quando, aconteceu há anos isso, o sujeito entrou num cinema e era uma pessoa que tinha até uma reputação boa, ele pegou uma arma e saiu metralhando e matou um bocado de gente no cinema. Aí as pessoas dizem assim: oh meu Deus, como é que ele teve coragem de fazer isso? Irmão, coragem não falta. O problema é que a gente não reconhece que nós temos dentro de nós essa natureza de ímpios. Só não se manifesta por causa da misericórdia de Deus. Inclusive o crente também tem. Agora, quando nós nos convertemos, foi o que o Senhor fez, sua natureza pecaminosa está crucificada,
Se você deixar ela lá na cruz, crucificada, você vai viver pela nova natureza. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Se a gente alimentar, procurar se fortalecer em Cristo, abra aí comigo, logo para a gente finalizar, Colossenses capítulo 3, abra aí comigo, por gentileza. Se a gente fortalecer essa nova natureza que nós temos, aí a gente vai andar por ela. Mas as pessoas que não têm o Senhor ainda, elas não têm nem como fortalecer essa natureza, elas nem têm essa natureza nova. Então, elas de repente podem assumir atitudes que nós vamos ficar espantados, mas Deus não. Porque Deus sabe que nossa natureza pecaminosa é capaz de produzir qualquer tipo de fruto ruim. Então, às vezes você olha, não, mas meu pai, minha mãe são pessoas assim, são ótimas, irmão. Não quero que você diminua sua estima, sua avaliação de seus pais, de seus próximos, das pessoas que você admira. Eu mesmo tenho pessoas no meu círculo que elas não têm o Senhor, mas eu as admiro por algumas qualidades que elas manifestam. Ótimo, mas eu não me iludo. Eu não me iludo, porque eu sei que ali habita uma natureza ímpia, contaminada pelo pecado e, portanto, capaz de cometer qualquer atrocidade. Colossenses 3, verso 5. Aí é para nós: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Está vendo? Que natureza é essa? Prostituição, misericórdia, é até feio falar isso, né? Nós falamos na semana passada, ou foi a semana retrasada, vou interromper aqui, que em Efésios 4, a partir do 17 até o 32, tem um texto parecido com esse aqui de Colossenses, onde vai dizer assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. E nós falamos, e eu estou repetindo aqui em Colossenses, será que era necessário dizer para um crente que ele não deveria mentir? Mas é necessário, porque às vezes, olha o que está dizendo aqui, está falando aos crentes: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso quer dizer que nós ainda temos essa natureza, mesmo depois de convertidos, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, mas a natureza terrena está aí. Qual a nossa responsabilidade de fazer pelo Espírito isso aqui? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, está vendo? Você está em Cristo, agora eu também. Então, o que restou aí dessas práticas pecaminosas tem que ficar lá atrás, irmão. Tem que ficar para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isso aqui, ó, natureza terrena, as coisas velhas já passaram. Cristo nos capacita a viver uma nova vida. Mas tem que falar isso aqui para os crentes. Por quê? Porque se não falar, a gente pode, pelo engano do nosso próprio pecado, pelo engano do inimigo, a gente achar que a gente pode estar na vida cristã e vivendo as práticas pecaminosas do passado. Passou. Vamos continuar. 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí vem a parte boa. Por que boa, Luciano? Porque prostituição, paixão lasciva, aí você, não, isso aqui não, isso é Deus livre e guarde, está repreendido. Isso aqui eu não ando nessas coisas não. Mas ó, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ela vem, ira. Atire a primeira pedra quem nunca se, como
uma amada irmã falou para mim, vou pedir licença a essa irmã, embora eu não vou dizer a ela, nem vocês vão saber quem é, mas ela sabe quem é. Uma irmã falou assim: irmão, tem vezes que o cara no trânsito dá uma fechada na gente, no trânsito, aí lá na frente dá vontade de passar por ele e o pneu está furado. Ordinário, me fechou no trânsito. Sobe aquela ira, ordinário, tomara que fure o pneu. Atire a primeira pedra quem nunca se irou. Indignação, maldade, maledicência. Está vendo? Às vezes o nosso falar é maledicente, é negativo, é maldoso, é amaldiçoante. Às vezes você vai conversar com o crente, só tem queixa. Gente, misericórdia, só tem queixa. Um amado irmão, nunca esqueci isso, ele falou para mim que ele vai conversar com um irmão, com a irmã, ele mede o nível da proximidade que esse irmão, essa irmã tem com Cristo pela conversa. Porque quando começa a fazer economia política, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, alta de juros, investimento, tá, ok, mas no final, mas Jesus Cristo é o Senhor, oba, aí. Mas se ficar só na economia, rapaz, isso quer dizer que nosso coração está muito voltado para os assuntos dessa terra. Tem que provar dessas águas correntes para os olhos se voltarem para o Senhor. Então continua aqui, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tem que falar isso para o crente? Tem. Efésios também fala isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crente falando palavrão tem que se corrigir. Deus nos deu uma boca nova. Não está escrito na Bíblia, não? Mas você vai entender. Essa nova natureza nos capacita a deixar de falar palavrão. Palavrão quem fala são os ímpios. Nossa linguagem sadia pela vida que nós recebemos. Então, linguagem obscena. Às vezes você está na rede social, como eu estou, e vem lá uma piada imoral. Opa! Está na hora de rolar para cima. Às vezes você está no meio dos ímpios, seus colegas, ali, hora de almoço, de trabalho, da faculdade, aí sempre aparece começa as piadas imorais. A partir desse momento o ambiente já não é mais para mim. Por quê? Porque eu não uso esse tipo de linguagem. Minha linguagem é santa. Então eu vou ficar ali na roda dos escarnecedores, dando risada de piada imoral. E mais, usar eu mesmo uma linguagem obscena. Não, irmão, o Senhor quer purificar o nosso falar. Então está aqui, tudo isso que o Senhor está falando através de Paulo é natureza terrena. Essa lista toda aqui é o que você tinha antes de Cristo. Agora você tem uma nova vida, eu também. Aí o 9 fala: não mintais uns aos outros. E acho lindo a base que a Bíblia dá. Quando fala assim, não mintais uns aos outros, não diz assim, é porque mentir é feio, é porque mentir é errado. Não, isso aí as pessoas aí fora sabem. Não minta uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O argumento da Bíblia é espiritual. Você não está mais no velho homem, você está no novo homem. Esse novo homem em que você está não fala mais mentira, não mente, é pela verdade, ainda que com dano próprio. Você diz a verdade, ainda que você saiba que aquilo vai trazer prejuízo para você, mas você mantém a verdade. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz. Está vendo? Há um refazimento, há uma restauração.
porque não era assim antes, mas o Senhor está restaurando, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O supremo propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas, e nós vamos expressar o seu caráter. Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8. Então Deus está trabalhando em nós para a gente, como diz 1 Coríntios capítulo 15, nós já trouxemos a imagem do terreno. A gente já expressa e já expressou tudo que Adão passou para a gente. Tudo que a natureza pecaminosa passou para a gente já expressou. Mas agora, Coríntios 15 diz: assim como nós trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Expressar o caráter de Cristo na nossa vida. Então, eu li o 10, não foi? E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos. Aquele irmão insuportável. Aquela irmã insuportável. Não é isso aqui que está falando, não. Suportai-vos, sustente uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Está vendo? Que às vezes você perdoa e às vezes você precisa pedir perdão. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. Não é só do lado de cá, não, do lado de lá também. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Às vezes nossa conversa é vazia, frívola, não tem uma coisa espiritual, não tem um hino, não tem um salmo, não tem uma palavra, não tem uma experiência, um testemunho do Senhor. Nossa conversa é vazia, mesmo a gente sendo crente, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, nós falamos tudo isso aqui para poder concluir que há sim aquela separação que o Salmo 1 fala. Os ímpios, Deus, irmão, Deus ama o homem. Deus vai fazer de tudo para salvar o homem. Deus só não vai salvar quem não quiser ser salvo. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a receber o Evangelho. Deus não quer. Se Ele quisesse que a gente obedecesse cegamente, Ele botava um comando no DNA para a gente poder obedecer cegamente. Mas Deus nos deu uma vontade. Então as pessoas não serão salvas se elas não quiserem. Porque a Bíblia diz que Deus nos ama e Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus nos ama e quer. Agora, por isso que o Salmo 1 vai terminar falando sobre a congregação dos justos e os ímpios. Porque aqueles que de fato não quiserem, aqueles que de fato rejeitarem até o fim a salvação do Senhor, eles não vão prevalecer. Nós estamos indo para um caminho, eles para outro. O Senhor vai continuar dando oportunidade, o Evangelho vai continuar sendo pregado até certo ponto, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender como nós. Mas se não se arrepender, vai continuar ímpio de um lado, congregação do justo do outro. Não tem o que fazer. O Senhor não quer robôs
autômatos para ele dar uma ordem e a gente obedecer sem questionar. Não, eu quero obedecer ao Senhor. Para você vir hoje para a reunião, você exercitou sua vontade, porque ninguém foi lá em sua casa te buscar, não. E se você não tivesse vindo, você ia continuar em casa. É isso que Deus quer. Eu podia estar na praia, podia estar até meio sem sol hoje, eu ia para outro lugar, mas não, eu preciso estar aqui na congregação dos santos. A minha vontade está sendo uma com a vontade de Deus. É assim que Ele quer. Ele não quer obrigação, não. Eu vim porque eu fui obrigado. Não. Ninguém segue Jesus obrigado. Agora, se quiser fazer a própria vontade, vai continuar fazendo. Não vai cair um raio na cabeça da pessoa. Agora, no momento certo, vai ter a separação. Os ímpios, os que permanecerem rebeldes, sem receber o evangelho do Senhor, eles não prevalecerão. A congregação dos justos, Salmo 1, continua. Nossa vida eterna com o Senhor. Os outros receberão o julgamento que o Senhor disse que dará. Mas existe essa separação, e aquilo que Deus separou, não tentemos unir. Às vezes a nossa atitude é errada, tenta igualar. Olha, fulano é tão bom que ele é quase crente. Aí o irmão falou assim: quase crente é quase salvo, quase tem a vida eterna e quase os pecados são perdoados. Quase. Nadou e morreu na praia. Não tem quase crente, não tem quase salvo, não tem quase filho de Deus. A situação é definida. Então, por isso que o Salmo 1, ele define ímpios, congregação dos justos. Agora, Deus é bom. Deus enviou o seu Filho para perdoar nossos pecados e nos oferecer a chance de sermos salvos. Louvado seja Deus. Amém? Então, não é para a gente ter raiva, não é para a gente destratar as pessoas que não se converteram. Pelo contrário, você já esteve do lado de lá também. Você sabe o que elas passam. Então, ore por elas, pregue o evangelho para elas e que o Senhor possa convertê-las. Amém. Mas não trate da mesma maneira. Crente é crente, ímpio é ímpio. Salmo 1. Amém? Passou ali do horário, vamos orar. E com isso a gente conclui o sentimento. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Senhor, nós começamos esse sentimento colocando a nossa fraqueza diante do Senhor e continuamos colocando. Somos fracos, só o Senhor edifica a tua casa. Que o Senhor mesmo use as tuas palavras com o propósito que o Senhor tiver. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.